A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra que hoje estamos em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Então a multidão aqui apertava Jesus. O versículo começa falando de Jesus. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Então você pensa, irmão, Jesus, ele viu ali os barcos, Simão estava ali lavando as redes e Jesus entra no barco. Jesus, com toda a sua autoridade, com toda a sua excelência, ele entra ali no barco e pede para que Simão se afastasse, porque era grande a multidão que apertava ele. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Todo mestre, a posição que ele usa para ensinar é essa. Ele senta-se e começa a ensinar acerca das Escrituras. Então nós vemos aqui que Jesus, ele se sentou ao barco e ele ensinava a multidão. E agora eu quero que você pense do ponto de vista de Simão. Simão nunca tinha visto aquele homem. E aquele homem já chega e pede, e vê que aquele homem entrou no seu barco. Um homem que ele não conhecia. E pede que ele se afastasse um pouco. E ele então vê aquele homem ensinando para a multidão. Então Simão consegue entender que aquele homem era um mestre. Por quê? O mestre, ele ensina acerca das Escrituras. Jesus se sentou ali naquele momento, começou a ensinar a multidão. Então, em um primeiro momento, Simão não conhecia aquele homem e viu que aquele homem tinha entrado no barco. Jesus, com sua autoridade, entrou ali naquele barco. Num segundo momento, ele percebe que aquele homem é um mestre, porque ele começa a ensinar acerca da palavra de Deus para a multidão que antes apertava ele, muitas pessoas estavam ali próximas a Jesus, e agora ele se afastou um pouco dentro do barco de Simão e ensinava a multidão. E Simão escutando a palavra, porque Jesus ensinava a multidão. Versículo 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre. Olha, Simão já chamou Jesus de mestre, porque pela autoridade da palavra com que Jesus ensinava, Jesus sentou-se ali e começou a ensinar a multidão. Simão chama ele de mestre. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Então Simão, ele era pescador e ele tinha esse negócio. E ele fala: olha, nós ficamos a noite inteira. Trabalhamos, nada pegamos, nada apanhamos. Mas Simão tinha ouvido a palavra do mestre. Ele tinha ouvido a autoridade do mestre. E agora o mestre estava dizendo para lançar a rede, para ir para o profundo e lançar as redes para um arrastão. E Simão continua: porém, por meio da tua palavra eu lançarei a rede.
Então, depois que Simão escutou a autoridade daquele homem acerca da palavra de Deus, ele confia então naquele homem. Olha, nós somos pescadores, nós temos. Eu sei o que eu estou falando, porque eu trabalho com isso. Nós não conseguimos peixe, não. Ó, o mar não tá para peixe hoje. Já ouviu essa? O mar não tá para peixe. Mas pela tua palavra de autoridade, eu vou lançar essa rede. Versículo 6. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Em outra parte também do Evangelho falam que foram 153 grandes peixes. Para quem não tinha pegado nada e tinha trabalhado a noite toda, pela palavra de autoridade de Jesus, Pedro foi e jogou aquela rede. Jogou aquela rede no local onde o mestre disse, ou seja, obedeceu a Deus. Antes ele estava jogando o quê? Para um lado. Agora ele joga no lado que Jesus diz. E colhe, e eles conseguem apanhar ali 153 grandes peixes. A ponto de dizer o seguinte: eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Então pense aí numa grande rede usada para carregar peixes e de tantos peixes e de tanto peso, as redes se rompiam. Mas olha só que maravilhoso. E eles acenaram, não para por aí, eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então, a bênção ela foi tão grande, essa pesca ela teve um sucesso tão grande, quando Pedro obedeceu a palavra, quando Simão Pedro obedeceu a palavra de Jesus, que primeiro, as redes se rompiam, elas não conseguiam suportar. Um barco não era suficiente, Simão assina para outro barco, e eles vão e enchem os dois barcos. Mas agora pense, um barco que é utilizado para pesca, e eles estão acostumados a pegar muitos peixes, o barco é preparado para aguentar a quantidade de peixes, o peso. Mas com o tamanho dessa pesca que foi feita, os dois barcos afundavam. A palavra de Deus fala que Deus ele abre os céus e derrama bênçãos sem medida que nós não conseguimos nem segurar de tanto que são. Foi o que aconteceu aqui nesse caso, né? Simão, ele não conhecia aquele homem que entrou no seu barco. Depois de um segundo momento, ele viu que aquele homem era um mestre que ensinava a palavra de Deus com autoridade. Depois aquele homem diz, olha, vai lá para o profundo, lança a rede no arrastão. Ó, pela sua palavra, eu vi que pela sua autoridade, eu vou lançar. E agora ele tá vivendo esse milagre aqui, ó. Ele obedeceu a Jesus. Ele está vivendo um milagre. Ambos os barcos afundavam de tanto peixe. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, primeiro, Pedro não conhecia aquele homem que entrou no seu barco, pediu que ele se afastasse. Aquele homem começa a ensinar, ele reconhece aquele homem como mestre, chama ele de mestre, porque viu que ele tinha autoridade com a palavra de Deus. Ele lança a rede onde o mestre manda,
ele é obediente. Ele começa a viver o milagre, porque ele vivia de pesca, ele era pescador. E os 2 barcos não aguentavam de tanto peixe. Então ele começa a viver um milagre. Ele entende que o que ele estava vivendo era um milagre. E ele teve uma revelação daquele homem. Aquele homem não era somente um homem qualquer. Ele viu que aquele homem era mestre, mas acima de mestre, ele chama aquele homem de Senhor. Porque ele reconhece, ele tem a revelação divina ali de Jesus, de quem Jesus era. Então, nós temos vários momentos aqui de Pedro. Pedro não conhecia aquele homem, depois Pedro chama ele de mestre. Por fim, Pedro cai de joelhos e fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então Pedro reconhece a divindade de Jesus, reconhece que Jesus é Deus. Olha que palavra maravilhosa. E eu profetizo isso na sua vida, que você vai ter essa revelação de Jesus, de quem Jesus é na sua vida. Se antes Jesus era só um menino Jesus, que você falava dele somente no Natal, não, agora você vai começar a conhecê-lo como mestre, como alguém que tem autoridade na palavra de Deus sobre alguém que é a própria palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus, é o verbo que veio do céu, que desceu do céu, que se fez carne e que é Senhor e que é Salvador e que é homem de dores, bispo e pastor das almas, o Amém, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Pai das luzes, eterno Deus. Eu oro para que você receba essa palavra e tenha uma revelação de quem Jesus é. E que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, esse nome poderoso, esse nome majestoso, divino, gracioso, sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará um dia de que Ele é o Senhor. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém.